Namaste, meus putos, como é que é? Espero que esteja tudo fixe convosco, comigo está tudo ótimo, daqui fala o Chi. E hoje, meus caros amigos, preparem-se, porque estamos cá para mais um incrível, fantástico, espetacular Storytime. E antes disto tudo, eu tenho que vos dizer que este vídeo foi gravado no dia anterior, porque eu neste momento estou na Lisboa Games Week, exatamente, na Lisboa Games Week. E não posso estar presente aqui no canal, portanto isto foi gravado previamente, obviamente. Mas pronto, segundo o Storytime de hoje, meus caros amigos, é um Storytime muito especial para mim, porque traz uma das minhas mais preciosas memórias do meu ensino básico, ok? E como eu vos disse, o meu ensino básico está repleto destes momentos, portanto eu acho que nunca vou ficar sem histórias do meu ensino básico, porque há sempre qualquer coisa que aparece e vem ao de cima. Portanto, eu recentemente lembrei-me desta questão, porque, não sei porquê, estava a discutir com amigos meus sobre os tarifários atuais dos telemóveis e sobre as novas tecnologias. E uma coisa que aconteceu foi que nós estávamos a falar e eu lembrei-me perfeitamente de uma cena que aconteceu e que marcou todo um crescimento da tecnologia no que toca a telemóveis desde que esse acontecimento se proporcionou. Que foi o aparecimento das chamadas grátis e das mensagens grátis. Meus amigos, eu ainda sou do tempo em que, para mandar uma mensagem para alguém, nós gastávamos para aí 20 cêntimos, ou lá o que era, e para falarmos com alguém ao telefone, gastávamos cerca de, nem sei, pá, 6 cêntimos por minuto. Mais do que isso até, às vezes. E as coisas eram caríssimas, portanto ninguém conseguia falar por mensagens nem por chamadas. Não haviam apps para telemóvel, não havia nada. Os telemóveis eram aqueles tijolos em que só dava para jogar Snake, ok? E mais tarde apareceram nem eram smartphones, eram aqueles telemóveis que deslizavam, os Nokia Express Music, mas também, até então, as mensagens grátis e as chamadas grátis estavam ainda num futuro longínquo, e a única coisa que nós utilizávamos nessa altura, na minha adolescência, era o MSN, ok? O mítico MSN, aquela mítica plataforma que nós usávamos na internet para falar uns com os outros. Nós jovens, eu quando digo nós jovens, usávamos o MSN para falar uns com os outros e obviamente enquanto estávamos na escola, enquanto estávamos a fazer outras tarefas e não estávamos no computador, não conseguimos manter contacto com os nossos amigos e as nossas relações, ok? De jovens. Portanto, o que é que aconteceu? Basicamente eu lembro-me que até uma coisa específica a aparecer, isto não era possível e era só um sonho para nós. Até que apareceram os cartões tag. E agora devia aparecer aqui uma santa a fazer porque os cartões tag, meu, foram uma blessing dos céus. Eu lembro-me perfeitamente quando os tag apareceram e lembro-me que a Ótimos andava a dar aquilo a pontapé nas escolas, meu. Mas a pontapé. E eu lembro-me bué da bem que a minha escola não foi exceção. Eles entregaram montes de cartões tag. Aquilo era uma campanha publicitária absurda. E os tag eram mesmo propositadamente feitos para jovens, ok? E era suposto os jovens utilizarem. E eu lembro-me que aquilo foi uma moda tão gigante, meu, que toda a gente usava tag. Nós usávamos tag para as coisas mais estúpidas. Eu lembro-me que até aí não se pagava por mês para se ter um tarifário de telemóvel. O que acontecia é que o que as pessoas gastassem, as pessoas carregavam o telefone e o que gastavam daquele saldo que tinham no telefone. Hoje em dia, obviamente, as pessoas pagam uma mensalidade e têm chamadas e mensagens de borla. Não sei quantas é que são, mas acho que antigamente... Depois já vou pelas diferentes fases. Eu acho que hoje em dia já nem sequer tem limite de mensagens nem chamadas, salvo erro. Mas posso estar enganado. Mas naquela altura sei que o tag começou e abriu esta cena das mensagens grátis e das chamadas grátis e aquilo tinha um limite. E eles ofereciam cartões que tinham um período de teste. Eu não sei quanto é que era. Mas tinha um períodozinho de teste e dava para nós estarmos sempre a usar os cartões e a usar outros. Ou seja, nós tínhamos vários números tag que nós tirávamos o cartão SIM do nosso telemóvel. Eu, na altura, ainda usava TMN. Tirava o meu cartão SIM TMN, metia o tag e andava a ligar para os meus amigos. E aquilo era absurdo porque eu lembro-me perfeitamente, eu tenho esta memória tão presente na minha cabeça de estar a voltar da escola básica, ali de Casal de Câmara, e estar a vir ali por um caminho específico à frente do Saldanha Tuning, que é um sítio aqui em Casal de Câmara, e estarmos a ligar, eu, o Zé e o resto do meu pessoal, o Cláudio e etc, e o Ailton e não sei o quê, estarmos a ligar uns para os outros, meu,
com o telemóvel e estávamos tipo a 3 metros uns dos outros e a ligar, só porque aquilo era uma cena fascinante, nós não gastarmos dinheiro a ligar uns para os outros era uma cena incrível. Epá, e lembro-me que isto foi uma cena, uma explosão na escola, porque toda a gente usava os tag para mandar mensagens estúpidas, tipo durante as aulas e o caraças, e aquilo foi uma revolução, basicamente. Epá, e neste período, depois mais tarde apareceu o Extravaganza e outros tarifários. Pá, eu acabei por aderir ao Extravaganza e fiquei com o Extravaganza durante bué de anos, meu. Mas bué de anos, quase tipo a minha adolescência toda, até tipo, sei lá, meu. Até entrar na faculdade eu tinha Extravaganza. Aliás, quase todas as pessoas que eu conhecia tinham Extravaganza depois. Ou seja, os tag morreram e as pessoas começaram todas a ter Extravaganza. Depois apareceu o Mosh a meio disso, depois havia pessoas que eram Mosh, outras que eram Extravaganza e não podiam falar umas com as outras, era uma grande confusão. Eu sei que chegou uma altura em que eu tinha 2 cartões, tinha um Mosh e tinha um Extravaganza, e tinha 2 números para poder falar com as pessoas que eram Mosh e para poder falar com as pessoas que eram Extravaganza. Isto foi na minha altura de social, na minha altura de pseudo-rapper lisboeta. Pronto, aqui há uns 10 anos atrás quase. Mas enfim. Entretanto, eu lembro-me perfeitamente de haverem estas campanhas, e é aqui que eu me quero focar. Pá, esta história do tag foi muito interessante, foi uma revolução, mas eu lembro-me que cada vez começaram a aparecer mais campanhas na escola e de marcas a irem às escolas a oferecer coisas. E uma dessas marcas que eu me lembro particularmente foi a Axe. Epá, a Axe ia oferecer desodorizantes à minha escola, dia sim, dia não, basicamente. E eu vi isso como uma coisa muito positiva, porque havia muita gente ali que precisava de desodorizante e não utilizava. Epá, e então foi quase que... Estão a ver aquelas organizações não governamentais, aquelas ONGs que vão às cenas, vão a tipo a países africanos entregar comida. Era assim que eu me sentia quando vinham entregar desodorizantes à minha escola. Eu senti que aquilo era caridade. Basicamente. Pá, e eu lembro-me que a Axe metia tipo umas meninas a mandarem tipo cenas. Estão a ver? Tipo desodorizantes, camisolas, cenas desse género. Epá, e o pessoal ficava tipo maluco, meu. Eu acho que nunca vi uma cena assim na minha... Eu já nem sequer tentava ir lá. Tipo, já nem sequer tentava ir lá buscar desodorizante. Mais valia comprar depois no supermercado. Porque aquilo enchia tanto, meu. A malta do bairro, man. Jesus fucking Christ, meu. Eles metiam-se todos ali, puto. E aquilo era uma cena indescritível, guys. Pá, se alguém agarrasse... Estão a ver quando no beisebol, tipo, há um home run e a bola vai parar às bancadas e a pessoa quer agarrar a bola... Pá, e ficar com ela e levá-la para casa. Basicamente era assim, meu. As pessoas matavam-se ali por um desodorizante. Era inacreditável. Aquilo parecia o gladiador. Parecia que estava no meio de uma arena e os gajos todos à porrada só por causa de uma porcaria de um desodorizante. Então eu pensei, pá, nem vale a pena, meu. Deixa-os ficar com aquilo. Os gajos andavam-se todos a passar e eu lembro-me de ver o Rockefeller lá no meio todo doido, aos gritos, a dizer: Che, esse desodorizante é meu! E andava lá à porrada toda a gente, meu. Pá, e aquilo era uma cena... Pá, incrível. Eu só queria que vocês pudessem presenciar esses momentos, porque eram momentos únicos. Pá, e eu lembro-me que numa campanha da Axe, um dia particular, houve... Epá, uma cena que eu nunca vi na minha vida. Nunca mais vi na minha vida. Não teve a ver com a campanha publicitária em si. Pá, foi engraçado porque aconteceu exatamente no dia em que estava toda a gente na rua e toda a gente queria desodorizantes, mais uma vez. Foi uma praga de libelinhas, meu. E eu acho que eu nunca vi... Para já é raro ver libelinhas. Eu não sei se vocês sabem o que é uma libelinha, mas uma libelinha são aqueles insetos, pá, mais ou menos grandes, tipo mais ou menos deste tamanho, têm 2 asas assim de lado e uma cabeça esquisita e uns olhos bué da grandes. Pronto, são libelinhas. Epá, e é bué da raro ver-se libelinhas, tipo, eu não costumo ver assim tantas. Vejo de vez em quando no meu quintal, 1 ou 2, mas é bué da raro. Epá, e naquele dia, meu, eu até fui perguntar isto à minha mãe, porque eu queria ter a certeza que eu não estava tipo xexé e não tinha sido uma memória de puto que eu tinha bué estapafúrdia, estão a ver, que eu tinha inventado e tinha levado bué fora de proporção. Eu fui perguntar à minha mãe e ela disse que é exatamente como eu me lembrava, porque as libelinhas eram tantas, meu, mas tantas libelinhas, meu. Guys, eu vou ser sincero, aquilo era equivalente a uma praga do Egito, legitimamente. Estão a ver a praga de gafanhotos do Egito? Aquela nuvem de gafanhotos absurda. Era tipo isso. Mas só com libelinhas, meu. Epá, eu lembro-me de estarem a fazer essa campanha da Axe, meu. A mandarem desodorizantes e t-shirts e o caraças. E a verem carradas de libelinhas, meu, no ar naquele dia. Tipo, só a passarem libelinhas. Era por todo lado, meu. Pá, e eu, mais uma vez, nem tentei sequer ir lá. Caguei naquilo e estava-me a irritar, porque como vocês sabem, isto para mim era especialmente traumático, porque eu detesto coisas que voem ao pé de mim, e eu acho que essa cena da praga das libelinhas contribuiu exponencialmente para aumentar o meu medo de coisas que voem perto de mim. Pá, porque aquilo, meu, eram libelinhas, ouçam, foram milhões, tipo, na boa, milhões de libelinhas, porque passaram durante o dia inteiro.
Tipo, foi de manhã à noite uma praga de libelinhas. Eu não sei se é possível encontrar essa notícia no Google, mas provavelmente se vocês forem à procura, se calhar encontram, porque de certeza que aquilo foi noticiado. De certeza, guys. Pá, e eu lembro-me perfeitamente depois houve a ver ganda drama. Nós tivemos que fazer educação física com aquelas libelinhas todas, meu. E estava toda a gente, ninguém abria a boca. Estávamos a jogar futebol, ninguém falava uns com os outros porque tínhamos bué de medo que as libelinhas nos entrassem para a boca. Porque eram bués, meu. Vocês não têm noção, eu não estou a exagerar, guys. Estou mesmo a falar sério. Eram bué de libelinhas. Epá. E no final do dia, nós fomos ter, acho que foi EV, meu. Uma cena assim. E as libelinhas entraram para dentro da nossa sala e nós andámos bué da tempo a abrir as portas e janelas para ver se elas saíam e cada vez entravam mais. Epá, e até que chegou o momento em que, pá, tivemos que cagar na aula, tivemos que cancelar a aula. A minha professora de EV cagou naquilo e basicamente mandou-nos para casa, porque era a última aula do dia, mandou-nos para casa porque, pá, não podíamos estar ali. E eu lembro-me que antes de decidirmos que íamos todos cancelar a aula, as únicas pessoas que ficaram dentro da aula foi o Noman, que é o paquistanês, que eu já vos contei a história dele. Se forem atrás no Storytimes encontram a história do Noman. Curiosamente, o gajo que foi contra o Noman, o Coveiro, que era o Lúcio. Foram os únicos dois que ficaram dentro da sala cheia de libelinhas, meu. Eu não consegui ficar ali e basei. Pá, eu nessa altura era um bocado pussy, com coisas que voassem ao pé de mim. Ainda hoje sou, porque eu não curto. Mas, pá, lembro-me bué da bem desta cena, meu. Portanto, por favor, se quiserem, vão à procura da praga de libelinhas, por favor. Porque eu tenho que fundamentar esta minha história. Portanto, mais uma vez, meu, é daquelas histórias e aquelas memórias que eu tenho da minha infância, meu, e de momentos especiais. Não é uma história específica, mas é uma coisa engraçada que aconteceu na minha altura. Esta mistura dos cartões de chamadas grátis e as libelinhas praga. É incrível. Guys, foi o Storytime de hoje, espero que vocês tenham curtido. Se gostarem, deixem o vosso like aí em baixo. Sigam-me nas redes sociais, estão todas em baixo na descrição. E por último, subscrevam ao canal, que é a melhor coisa que podem fazer. Não se esqueçam também de subscrever o meu canal de gaming, que também está aí em baixo na descrição. Pá, vão saindo gameplays todos os dias, portanto, amigos, força nisso. Obrigado mais uma vez por verem, foi um prazer cá estar, portem-se bem e até à próxima.